Você acredita que um som pode atravessar milênios, que um sussurro enterrado há milhares de anos ainda possa estar ativo hoje? Tudo começou em 16 de março de 1974, nas margens do rio Nilo, próximo ao vilarejo de Wadi Alfa, na fronteira entre o Egito e o Sudão. Arqueólogos da Universidade de Khartoum escavavam uma tumba perdida, descoberta por acaso após uma enchente expor parte de um corredor subterrâneo. Eles esperavam encontrar ossos ou artefatos, mas encontraram o que mais tarde seria chamado de a Cápsula do Inferno. A cerca de 22 metros abaixo da superfície estava uma caixa de pedra negra, com 1,2 metro de comprimento por 80 centímetros de altura, sem inscrições, sem ornamentos, mas com uma perfeição de acabamento que nenhum artefato daquela era já havia apresentado. A caixa estava lacrada por um material semelhante ao chumbo, fundido com uma precisão impossível para a idade de 2000 anos antes de Cristo. Já vai comentando, você já viu algo desse tipo? Uma caixa assim? Já ouviu falar de história semelhante? Comenta aí embaixo. Mas o mais intrigante era o som. Mesmo enterrada, a caixa emitia um ruído contínuo, como um sussurro abafado. Os trabalhadores relataram enjoos, dores de cabeça e uma sensação de estar sendo observados. O som era repetitivo, com uma frequência de 7,83 Hz, exatamente igual à frequência Schumann, a vibração natural da Terra. Você acha coincidência? Comenta aqui o que você acha que estava enterrado ali. A caixa foi levada sob proteção para o Instituto de Pesquisas Antigas de Luxor, onde foi aberta no dia 4 de abril de 1974. Dentro, não havia múmia, nem relíquias egípcias. Havia um cilindro metálico de 43 centímetros de comprimento, composto por um material desconhecido, com densidade maior que o titânio. Ao redor do cilindro, símbolos estranhos, circulares e interligados como microcircuitos, pareciam modernos. Mas aquilo estava enterrado há mais de 4.000 anos. O som ficou mais nítido fora da caixa. Era uma sequência contínua de pulsos, semelhantes a um código Morse, mas sem tradução conhecida. Foi quando a equipe começou a sofrer os efeitos. Um dos técnicos, Youssef Gamal, foi encontrado horas depois em estado catatônico, repetindo palavras em uma língua não identificada. Outro pesquisador, Leila Nag, desapareceu da base 2 dias depois. Seu diário foi encontrado ao lado do cilindro. Nele, a frase, "Ele está chamando. Ele sabe quem escuta." As autoridades egípcias selaram todo o material e o transferiram em sigilo para uma base militar em Siwa, no deserto ocidental. Nada mais foi publicado oficialmente, mas um áudio vazou em 1996, quando um dos engenheiros trabalhando no local gravou uma amostra do som e tentou vendê-la. Poucos segundos de escuta causaram reações físicas involuntários, tremores, suor excessivo e sonhos lúcidos com figuras encapuzadas. Se você quisesse ouvir esse áudio, teria coragem? Me fala aqui nos comentários. Estudos da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, revelaram que o som continha um padrão fractal, ou seja, um código de repetição infinita. Como se fosse um algoritmo embutido em ondas sonoras, alguns cientistas começaram a suspeitar que aquele objeto não emitia uma mensagem antiga, mas sim, transmitia em tempo real. Mas para onde? Ou pior, de onde? A hipótese mais assustadora surgiu em 2001. Quando sinais idênticos começaram a ser detectados em antigas cavernas no Peru. Próximas à região de Nazca, o mesmo padrão foi identificado depois em sensores da Antártida, a mais de 14.000 quilômetros de distância. Como explicar o mesmo som surgindo em 3 continentes diferentes, ao mesmo tempo? Teóricos de civilizações perdidas sugerem que a cápsula seria parte de um sistema de comunicação global, anterior às civilizações conhecidas. Outros dizem que aquilo é uma prisão, que o som não é uma transmissão, mas sim um pedido de socorro, ou ainda pior, uma invocação. Mas de quem? Ou de quem? Em 2017, um novo estudo da Universidade de Osaka, no Japão, comparou a estrutura do som da cápsula com padrões neuronais de cérebros humanos em sono REM. O resultado, coincidência de 83%, como se o som fosse feito para ser compreendido enquanto sonhamos. Isso explicaria os relatos de pesadelos e alucinações, mas também abre uma pergunta que assusta os próprios cientistas. E se esse som estiver sendo interpretado por nosso inconsciente como uma ordem? Você acredita que podemos ser programados enquanto dormimos? Escreve aqui nos comentários. Pesquisadores chamam esse efeito de síndrome da frequência obscura. É como se o som contivesse uma chave que ativa algo dentro da mente humana. E se a caixa não foi feita para ser aberta, mas sim para manter esse som trancado? Hoje o objeto está supostamente armazenado sob vigilância máxima em uma instalação subterrânea chamada Base K24, próxima a Luxor. No Egito ninguém entra e ninguém sai, mas imagens de satélite mostram que desde 2022, estruturas foram construídas no local, e luzes,
permanecem acesas dia e noite. O que está acontecendo ali dentro? E por que o governo mantém tudo em silêncio há quase 50 anos? Se o som da cápsula estiver aumentando e sinais semelhantes estão surgindo em diferentes partes do mundo, será que o que quer que esteja do outro lado está finalmente prestes a responder? Ou já respondeu e nós ainda não percebemos? Comenta a palavra túmulo se você ficou até o fim dessa história. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber a verdade. Porque talvez, só talvez, essa voz enterrada ainda esteja escutando você.